Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas sempre, continuamente. Vamos para a quinta parte dessa palavra que eu estou compartilhando, dividindo com os irmãos sobre as promessas registradas no livro do Apocalipse. Vamos para a quarta carta à igreja de Tiatira, do versículo 18 em diante, do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós precisamos de extrair da palavra uma explicação, um ensino prático, um ensino que possa ser aplicável à nossa vida. E a gente lê mais uma vez aqui no verso 19, o Senhor dizendo para a igreja: Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas ele diz aqui: mas tenho contra ti. E aí ele vem dizendo que ele tem contra a igreja de Tiatira, que tolera Jezabel, mas que deu tempo a ela para que ela se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Ele disse que jogaria ela numa cama e sobre todos aqueles que adulteraram com ela viria grande tribulação se não se arrependessem. O que a gente aprende aqui com essa palavra endereçada à igreja de Tiatira, mas que há muitos ensinos espirituais aplicáveis à nossa vida, principalmente nos dias de hoje, em que precisamos tanto aprender mais de Deus para suportar o que estamos suportando? Quando leio que o Senhor fala: eu conheço as tuas obras, as tuas obras, inclusive as últimas, foram maiores do que as primeiras.
E aí logo depois ele diz que tem alguma coisa contra ti, é porque nós não somos perfeitos. É por mais que a igreja, no sentido comunitário, não importa qual denominação, mas por mais que a igreja, cada um de nós, tenhamos obras que o Senhor se agrada, tenhamos as nossas últimas obras sejam sempre melhores e maiores que as primeiras, porque nós a cada dia que passa nós nos esforçamos mais, mas sempre vai haver um momento em que o Senhor tem alguma coisa contra nós, alguma coisa em nós vai estar errado. Por quê? Porque somos seres humanos, porque somos pecadores arrependidos e precisamos do perdão do Senhor e precisamos da correção. Mas é interessante que ele demonstra aqui, nós aprendemos que o Senhor dá tempo para o arrependimento. Pena que uns se arrependem e outros não se arrependem. Mas o Senhor dá tempo para que nós nos arrependamos. Sobrevirá grande tribulação, ele diz aqui, se não se arrependerem. Ou seja, há uma condição para que essas tribulações sejamos livres de muitas delas. Se nos arrependemos. Se o homem se arrepender de suas obras, aquele que não conhece o Evangelho, a palavra da fé que pregamos, mas aquele que já conhece o Evangelho, que já aceitou Jesus como seu Salvador, se ele não se arrepender, é preciso se arrepender e o Senhor dá tempo para isso. E aí ele continua nos ensinando que ele sonda mentes e corações e ele dá a cada um segundo a sua obra. E algo interessante quando ele diz, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Quer dizer, ele vem. Mas o que vocês têm, retém. Guarda. Não joga fora. Meu irmão, minha irmã, ainda que seja pouco, o que você tem da palavra de Deus, da fé, da esperança, guarda. Porque ele vem. E mais uma vez eu entendo que quando ele vir, ele quer que nos arrependamos, ele quer que cada ser humano se arrependa, porque quando ele chegar, ele quer nos encontrar arrependidos. Para quê? Para o quê? Por quê? Porque é uma promessa. Porque é o que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Vocês vão governar as nações. Elas serão quebradas como oleiro. Eu lhe darei poder sobre as nações, porque há uma promessa. E ele diz, assim como recebi de meu Pai, darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por mais, meus irmãos, que tenhamos fé, tenhamos paciência, esperança, por mais que nossas obras, as últimas, sempre sejam maiores do que as primeiras, em algum momento nós podemos errar, porque somos seres humanos. Mas o Senhor nos convida a nos arrependermos e guardarmos o que temos, porque Ele virá. E aí, sendo nós vencedores, Ele nos dará poder sobre as nações, mais uma de suas promessas, que são fiéis e verdadeiras. Eu sou Josué Silva e esta é a palavra da fé que pregamos.